Muito bem, de volta com o Esporte Record News aqui nesta quinta-feira, ao vivo, direto de nossos estúdios em Bento Ferreira e recebendo agora um cronista esportivo de grande experiência, com mais de 40 anos de dedicação à crônica esportiva, meu amigo Paulo Duarte. Obrigado mais uma vez por ter vindo participar com a gente. Um abraço, Flavinho. Um abraço, Marcelão. A galera toda aí, da área técnica e pessoal do esporte em geral. É bom a gente conversar sobre os assuntos principais, não somente do nosso esporte, mas do esporte em geral. Né? Em geral, mas aí hoje a gente vai falar de zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Sabe por quê, O que é um Paulo? negócio profundamente desagradável para o pessoal. Muito. Sabe por quê? Não dá para entender um time que é campeão brasileiro e no ano seguinte briga para não ser rebaixado e com uma probabilidade imensa de ir para a segunda divisão, que é o Fluminense. E tem ainda o Vasco da Gama, que é um outro clube de grande tradição e que também está lá nessa incômoda posição na zona de rebaixamento. Eu queria saber, com a sua experiência de quem já narrou jogos pelo Brasil afora, em grandes emissoras, de que forma você vê o Campeonato Brasileiro, onde o foco das atenções deixou de ser a parte de cima e passou a ser a zona de rebaixamento? Mas, ó Flávio, Marcelo, minha gente, é tudo chamado programação, planejamento e falta de administração. Fluminense, por acaso, o que aconteceu com o Fluminense? Ah, só por causa do Conca? Só por causa do Abel? Não. Simplesmente o Fluminense não conseguiu manter o diapasão dele na parte administrativa, na parte dos jogadores. Quantos jogadores o Fluminense perdeu? Hã? Se você começar a contar, vocês vão ver, foram vários jogadores. O Vasco, pelo outro lado, começou a debacle quando ele voltou à primeira divisão. Exatamente. Ali na volta para a primeira divisão começou o início da segunda. Quantos treinadores o Vasco teve? Quantos problemas o Vasco teve com relação a Eurico Roberto e Eurico? É verdade. Porque no é um Vasco, problema que vem se arrastando não, lá no lá em Vasco, São né? Januário, tudo se decide nas sociais do Vasco. As sociais do Vasco, elas são mais temidas do que qualquer adversário que venha atuar em São Januário ou fora da equipe do Vasco. É mesmo, Paulo? É, porque o jogador de futebol, Giovani, pergunte a Giovani. Uma vez eu trabalhava na Rádio Jornal do Brasil e Giovani, na social, estava fora de um jogo e estava naquela história de Giovani sair do Vasco. Lembra quando ele foi sair do Vasco? Saiu mal do Vasco da Gama. E então eu disse ao Giovani, na social do Vasco, Giovani, aqui se decide tudo. Não é lá dentro das quatro linhas, não. É aqui. Nos bastidores. Nas sociais de São Januário. Então o Vasco perdeu por ele mesmo. E a situação dos dois é triste, por quê? Onde está o dinheiro de todo o patrocínio dos dois clubes? Onde é que foi essa grana? Por que no Fluminense pagava-se os jogadores do patrocinador e os outros que ganhavam lá o trocado a menos recebiam 3, 4 meses depois? Ou você acha que aqueles jogadores vão botar o pezinho lá na história? Vão fazer a mesma briga do ano passado? Não. E no Vasco, com 3, 4 meses de salário atrasado? Não tem como. Então a falta de estrutura dos dois clubes e principalmente aquela história de eu sou campeão brasileiro, estou numa boa, o resultado está aí. Mas tem um ditado antigo, Marcelo, Flávio, minha gente, que diz, olha, o homem lá em cima não gosta das coisas erradas não, tem clube devendo uma passada. Vamos ver como é que está a situação de Vasco e Fluminense, a tabela, a parte de baixo da zona do rebaixamento. Olha ali, do 13º para baixo, Paulo, a Portuguesa que tem 47, junto com o Internacional, respectivamente 13º e 14º. Aí vem ali, Criciúma com 46, o Coritiba com 45, Vasco da Gama com 44, Fluminense com 43 e aí já rebaixados, Ponte Preta e Náutico. Pode deixar um pouquinho mais a tabela, Paulo? Queria que você comentasse quem cai, Vasco, Fluminense ou caem os dois? Olha, sincero e honestamente, para o péssimo estado que ficaria o futebol carioca, a probabilidade de cair os dois clubes é muito grande. Muito grande, né? É muito grande. Você acha que alguém vai dar colher de chá se fosse o outro clube carioca, alguma coisa? Mas você acha que o Atlético Paranaense, o Curitiba, tá? O Criciúma vai dar mole para quem já botou todos eles para a segunda divisão? Não vai. Para pensar. Não vai, essa é a realidade. Agora, se caírem os dois, é um péssimo negócio para o futebol brasileiro. Só lembrando, o Vasco da Gama, Marcelo Ribeiro, que também é torcedor do Vasco, o Vasco da Gama tem uma situação complicada, porque, apesar dele ter um ponto a mais que o Fluminense, ele pega o Atlético Paranaense, que está precisando vencer para ir para a Libertadores. Libertadores, então, exatamente. Para o Vasco, a tarefa não é fácil. O Fluminense, por sua vez, precisa vencer o próximo jogo contra o Bahia e torcer por uma série de combinações, né? Agora, gente, para pensar todo mundo, torcedor em si, quanto você gastou esse ano para assistir os jogos do seu clube? Pode voltar para a gente aqui. Quanto você gastou em cascalho esse ano para assistir os jogos do seu clube? Pagando TV a cabo, viajando e tudo mais. Os dirigentes se preocuparam com isso? Com você que é torcedor, que briga, que luta por tudo isso?
É uma irresponsabilidade dois clubes do porte de Vasco, da Gama e Fluminense, em termos do futebol brasileiro, estarem lutando numa situação dessa. Claro. É uma falta de respeito. Sabe por que existe essa falta de respeito? Qual dirigente que já foi preso? Qual dirigente que já teve seus bens bloqueados por essas irresponsabilidades financeiras? Realmente É verdade. Paulo, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e depois eu quero deixar uma pergunta para você no próximo bloco. Queria que você analisasse a situação do técnico do Flamengo, que é o Jaime de Almeida, que a gente conheceu bem, passou aqui pela Desportiva, aquele jeitinho manso dele, jeitinho de boleiro, ele foi lá e com o mesmo elenco que grandes técnicos pegaram, ele conseguiu levar o Flamengo ao título da Copa do Brasil. Então eu quero que você fale sobre isso no próximo bloco, a gente vai ao intervalo, mas antes a gente tem a música de primeira qualidade de Marcelo Ribeiro. Eu quero ver você mandar na razão. A mim não é qualquer notícia que abala o coração. Eu quero ver você mandar na razão. A mim não é qualquer notícia que abala o coração. Toda hora é hora de dar decisão.